Boa noite, irmãos. Nós estamos transmitindo esse vídeo novamente. Voltamos, pelo menos para as próximas 2 semanas, ao modelo que tínhamos adotado no início da pandemia. Como eu expliquei já no grupo do WhatsApp, devido à situação que se encontra alguns membros da igreja, a Elizabeth e eu. Agora nossa irmã Elisete também está com suspeita de Covid. A Elizabeth, ela está se recuperando, mas ainda sente muita fraqueza e tosse. Está tomando os medicamentos, orem para que o quadro evolua para melhor. Eu, nos primeiros dias, tive poucos sintomas, aliás, ainda tenho poucos sintomas. O mais é canseira e também, no final do dia, um calafrio, uma sensação de calafrio muito grande. Mas durante o dia, praticamente eu passo bem, passo estável. O Pedro, ele fez o teste, ele fez aquele teste rápido, constatou negativo. Porém, esse teste não é conclusivo no sentido de que se ele teve ou não teve. Porque quando ele foi fazer o teste, já havia passado alguns dias, mas também ele está sendo medicado. Os sintomas que ele apresentou no início já não tem mais. E então, aquilo que se fala, né? Quanto mais jovem, menos é agressivo. E o Pedro, por ser jovem, ele tem tido menos, ou teve menos tempo de sintomas. Já está praticamente sem sintomas, mas vem tomando medicamento por 10 dias. Nós sabemos hoje que a nossa irmã Elisete não sentiu bem à noite e ela então também está sendo medicada. Vamos orar. Então decidimos que, para o bem do restante dos irmãos, as reuniões de quinta-feira, domingo, de manhã e de noite, até pelo menos depois do dia 15 de novembro, os próximos 2 finais de semana, nós vamos segurar e ver como é que fica a situação. Até mesmo que há uma suspeita de que após as eleições haverá um novo fechamento das atividades, tanto religiosas, comerciais e tudo mais. Então, vamos fazer as nossas mensagens via vídeo. Os irmãos podem nos acompanhar sempre nos horários do culto. E hoje eu não vou falar sobre o Sermão do Monte, que é a mensagem que nós estamos trazendo às quintas-feiras, porque eu já vinha sentindo o peso dessa palavra há alguns dias. Esse tempo de pandemia, nós nos fechamos em casa e para passar o tempo você pode fazer 2 coisas. 3, na verdade. Ficar em frente à televisão, ficar o dia inteiro na internet ou pegar um livro para ler. Eu decidi pegar livros para ler. Não que eu não esteja assistindo nenhum programa de televisão ou não esteja indo na internet. Estou fazendo também isso, mas não o dia inteiro. Então eu pego um livro, eu gosto de ler muito, e eu estava relendo alguns livros que eu li na minha juventude, livros que eu comprei nos anos 80, e desses livros me veio à lembrança um cantor famoso da minha época, e ele tinha uma banda, aliás, a banda acho que ainda existe, e ele era jovem, Brother Simeon, e eu fiquei curioso de saber por onde ele andava. Havia muitas críticas, né, como é uma banda nacional, de música mais voltada para um ritmo de rock. Havia muitas críticas dizendo que esses jovens estavam surfando aquela onda e que no futuro viríamos no que ia dar. Aí fiquei curioso de saber por onde anda esse irmão. E, por grata surpresa, o Brother Simeão hoje tem 60 e poucos anos, ou 60 anos, um pouquinho mais. E testemunhando, pregando, levando a palavra de Deus nas igrejas, desafiando especialmente os jovens. E o que ele me falou essa semana
é o que eu li num livro esses dias. Ele disse que quando ele vai numa igreja e os jovens se aproximam dele, os jovens ficam empolgados quando vê ele tocando, né? Você pode assistir no YouTube ele tocando, e os jovens ficam empolgados com aquela banda, aquele jeito de tocar, tudo. E ele pergunta para os jovens como é que eles estão, e o jovem responde: ah, estamos bem, estamos bem. E ele faz uma pergunta, ele diz que é crucial, e isso me chamou a atenção. Ele perguntou: e você tem lido a Bíblia? E aí as respostas elas divergem. Alguns dizem: ah, não está tendo muito tempo, sabe como é que é? De vez em quando eu leio um versículo aqui, outro ali. Outros também pulam fora. Enfim, o que ele constatou é que os nossos jovens hoje, eles não têm dedicado tempo à leitura da Bíblia. Eles não estão voltados. E ele falou uma coisa que parece tão óbvia, mas que muitas vezes nós esquecemos. Ele disse algo mais ou menos assim: como é que pode alguém que diz ser crente, cristão, que ama o Senhor Jesus Cristo, que diz que foi salvo por Ele, não ter desejo de comunhão com Ele? Como é que pode alguém que diz ser filho de Deus passar mais tempo em bares, lanchonetes, em casas de espetáculos, fazendo coisas que nos anos passados colocaria em dúvida a sua posição cristã? Como é que pode essa pessoa, se diz crente, jovem, dormir com a namorada, encher a cara, chegar em casa alto? Como é que pode esse jovem que se diz crente? Em palavras, né, do linguajar jovem, como é que pode esse jovem que se diz crente azarar 3, 4 menininhas na mesma noite e se gloriar disto? Enfim, que tipo de crente as igrejas estão produzindo? E eu fiquei pensando a respeito disso e veio na minha mente o texto que eu quero ler agora, de Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas para não fugir do contexto, vamos ler o 2 também. O 2. É versículo 1, 2, 3. O que eu quero destacar é o versículo 1 e 3. Mas vamos ler o 2 também. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão é desobediência, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, eu fiquei pensando a respeito disso. O escritor de Hebreus, falando da superioridade do Senhor Jesus Cristo em, na cultura judaica, na religião judaica, e aqui ele falando, no capítulo 1, ele argumenta que Jesus Cristo é superior a anjos. Então ele faz essa pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E ele faz essa pergunta por conta do primeiro versículo. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A negligência à palavra de Deus leva ao desvio. Deus nos fala através da sua palavra. E quando negligenciamos a palavra de Deus, e também quando negligenciamos a oração e o trabalho cristão, o testemunho cristão, que tipo de
cristão nós estamos sendo? E ele pergunta, como vamos escapar nós? Não tem como, é uma sequência natural. Se negligenciarmos esta palavra, se negligenciarmos aquilo que as verdades ouvidas, conforme o versículo 1 diz, se levarmos ela apenas, a palavra de Deus apenas como um acessório em nossa vida, se negligenciarmos isso, como é que nós vamos efetivamente demonstrar a salvação que nós temos em Jesus Cristo? Não tem como escapar dessa pergunta. Quando o autor pergunta como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, alguns talvez vão pensar, ele está falando para incrédulos, olha, se vocês negligenciarem a salvação de Jesus Cristo, vocês não têm como escapar do juízo de Deus. Mas ele está falando aqui para crentes. Você que confessou Jesus Cristo como Salvador, você jovem, e eu espero que os jovens da nossa igreja estejam assistindo. Você, meu irmão, minha irmã, você adolescente, você que professou Jesus Cristo como Salvador, você não está negligenciando essa tão grande salvação? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Semana eu estava pensando e ouvindo no rádio, notícia no rádio, sobre a regra de um jogo de baralho, que eu não sei qual era o assunto, mas lá os comentaristas da rádio foram para o jogo de baralho e estavam lá dizendo as regras, como é que faz, o que significa cada sequência de cartas no baralho. Eu não entendo desse jogo, então não tenho os termos, não sei as palavras corretas. Mas o que me chamou a atenção, ou o que me despertou, foi que naquele exato momento, eu lembrei do que eu li no livro a respeito daqueles que têm negligenciado a palavra de Deus. E eu me perguntei, quantos dos nossos jovens sabem mais regras de jogos de baralho do que doutrinas da palavra de Deus? Quantos dos nossos jovens sabem mais os naipes do baralho? Naipe eu sei o que é, né? Também não sou tão ruim assim. Mas quantos jovens conhecem cada naipe de um jogo de baralho mais do que os profetas menores? Se você perguntar para um jovem, me diz quantas cartas tem um jogo de baralho, quais são os seus naipes, quais são as suas figuras, é capaz de dizer todas. Aí você pergunta, me cite as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele vai demorar um pouco mais, talvez vai falar 1, 2 cartas, 3, e talvez a grande maioria nem vai saber quais são as cartas que Paulo escreveu. Por que isso está acontecendo? Porque estão negligenciando essa tão grande salvação. É um perigo que nós corremos. Nós sabemos, os dias são maus, vai de mal a pior, a igreja tende a sofrer. Essa pandemia já deu uma limpada, infelizmente ou felizmente, tem mostrado muita coisa. Muitos crentes que estavam indo meio que por obrigação começaram a deixar. Eu não estou falando exclusivamente da nossa igreja, isso eu tenho ouvido de pastores, outros irmãos, e até se tornou piada, né? As pessoas vão para a praia, vão para o shopping, mas não vão na igreja, porque é perigoso pegar o Covid-19. E alguns até dizem, não, mas é que a praia é lugar aberto. O shopping é espaçoso. A igreja é um lugar fechado. Enfim, como dizia um irmão, depois que inventaram a desculpa
Ninguém mais pode ser culpado. Mas o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, aqui, é justamente para esse desafio que o escritor de Hebreus nos chama a atenção. Nós que já recebemos a palavra de Deus, que foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo para os primeiros discípulos dele, e depois foi confirmada por aqueles primeiros irmãos, e aqui o autor fala, depois confirmada pelos que a ouviram, a palavra de Deus chegou até nós. Num dado momento da nossa vida, nós tivemos contato com a palavra de Deus. Talvez alguns tiveram contato já desde a infância. Praticamente nasceram dentro da igreja. Se você pegar a vida de alguns irmãos, algumas irmãs, você vai ver as primeiras fotos dela já lá no colo de um membro da igreja, deitado num banco do templo. Você vai evoluindo os anos e você vai ver aquela pessoa sempre no contexto de igreja. Outros vieram de um outro contexto, talvez nunca tiveram cuidado de saber a respeito de Deus, mas foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo e hoje são membros da igreja. Então, muitas vezes esse que foi criado lá na igreja, nos bancos da igreja, ele se auto-engana, porque ele foi criado, ele tem uma foto, até uma carta e um diploma de que ele foi dedicado ao Senhor pelos pais. Chegou uma certa idade, ele resolveu se batizar, porque ele já estava com uma idade. Alguns amigos estavam se batizando, então ficava mal ele não se batizar, e ele foi e se batizou. Ele também tem um certificado de batismo. Mas e a vida cristã dele? Como ele tem se portado fora aos domingos? Como ele tem se portado quando ele está entre os amigos? Na escola, amigos do bairro, quando a turminha se ajunta? Como é que ele tem se portado? Como é que tem sido o testemunho dele? Como é que tem sido o seu testemunho? Como é que tem sido o meu testemunho? E esse irmão que eu mencionei no início da mensagem, o brother Simeão, ele também falou uma coisa interessante. Ele falou que muitas vezes os jovens estão na igreja, mas não conhecem Jesus. Conhecem as histórias de Jesus. Conhecem a obra de Jesus, mas não têm o relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Não estão com as mentes voltadas para aquilo que agrada o seu Salvador. Muitas vezes eu mesmo me pego pensando nessas coisas. E quantas vezes foi em que eu pensei em fazer algo e naquele momento veio a pergunta, mas o que o Senhor Jesus Cristo pensa disto? Porque quando a gente coloca em conta o que Cristo pensa do que nós vamos fazer ou falar, nós estamos buscando um relacionamento pessoal com Ele. Mas infelizmente muitas vezes o que fazemos é, bom, ninguém está vendo, ninguém me conhece, ninguém é da minha igreja, então não tem problema nenhum eu fazer ou falar. E esse é o perigo da vida daqueles que levam uma vida de religiosidade. Uma vida que não é uma vida de comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que nessa noite nós meditássemos a respeito disso. Que você respondesse a essa pergunta para você. Como é que você vai escapar de tão grande salvação se negligenciar a oração, o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, o trabalho cristão, o testemunho? Como é que você vai realmente confirmar a sua salvação
se você negligencia aquilo que Deus usa para falar no seu coração. Eu quero lançar um desafio para os irmãos, para as irmãs. E eu já falei algumas ocasiões, já falei a respeito disso. Eu gostaria que vocês dedicassem um tempo da sua manhã para ler um livro da Bíblia. Se você não tem o hábito, se você é daqueles que acorda de manhã e deixa eu ver aqui, tem que ler a Bíblia, deixa eu ver o que eu posso ler aqui e acha qualquer versículo, ou passou o dia, eu não li a Bíblia hoje e dizem que eu tenho que ler a Bíblia, não, está tudo errado. Você não faz isso com o café da manhã, você não faz isso com o almoço, você não faz isso com o jantar. Você não acorda e fala, dizem que eu tenho que tomar café, então deixa eu lá tomar café. Não. Você vai, naturalmente, se servir do café da manhã. Porque é algo que você sente necessidade. Eu espero que você sinta necessidade da leitura e da meditação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que você possa ser desafiado pelo Senhor Jesus Cristo, motivado pelo Espírito Santo, a buscar a palavra de Deus. Amém? Muito bem, irmãos, nós tivemos essa semana uma triste notícia. A mãe do nosso irmão Sidney faleceu, foi estar com o Senhor Jesus. E enquanto eu gravo esse vídeo, nós não temos notícia, provavelmente o sepultamento foi agora pela parte da tarde. Vamos orar por ele, que Deus possa consolar o seu coração, sua vida. Orar pelo pai dele, para que ele também possa ser sustentado pelo Senhor Jesus, pela família toda. E como eu disse no início, vamos orar pelos irmãos que estão aí com suspeita de Covid e que os outros irmãos possam ser protegidos. Nós, durante a semana de oração, tivemos alguns pedidos colocados, entre eles as meninas que estavam negociando a compra de uma casa. Vamos orar para que continue o processo, elas consigam entregar a papelada para financiar a parte que falta. E pedir que Deus possa também enviar um comprador para a chácara, que seria o ideal, vender a chácara já e usar o dinheiro para a casa nova. Então orem por isso, orem pelos irmãos desempregados, orem pelo Pedro Henrique, que perdeu o emprego há um mês mais ou menos. Deus possa abrir uma nova porta de emprego para ele. Pelos outros irmãos enfermos, e que os mais pedidos, os irmãos podem colocar depois aí no grupo direto do gabinete, para que nós, depois da mensagem, possamos orar. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por esse dia. Senhor, Tu sabe o quanto gostaríamos de nos reunir novamente hoje como igreja, mas o Senhor nos deu também sabedoria para poder saber o momento de recuar. E agora nós nos colocamos nesse período novamente de restrição e rogamos que o Senhor nos mostre a Tua vontade nesses dias. Abençoa-nos, ó Pai, como igreja, cada membro. Ora, ó Pai, para que Tu possa estar restaurando a saúde da Elizabeth, a minha, da Elisete, do Pedro, que já está bem melhor, e que outros irmãos também não venham a se acometer desse vírus. Guarda-nos, ó Pai, proteja-nos, e que nós possamos nos apegar cada vez mais à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.